A chegada triunfal de Cristo, o Rei da Glória nos portões do inferno, no silêncio opressivo da morada dos mortos, um reino de penumbra eterna e sussurros de desespero. O tempo não passava, ele apenas se acumulava para as almas dos justos que ali aguardavam patriarcas, profetas e santos do Antigo Testamento. A escuridão era uma longa e paciente vigília. Eles não estavam em tormento, mas em um estado de privação, suspensos na sombra da morte, longe da luz do Deus a quem serviram. A chegada recente de João Batista havia reacendido uma centelha, a promessa de que a luz do mundo estava próxima. Mas a espera no crepúsculo infinito do Hades testava a fibra da própria esperança. Foi nesse cenário de quietude expectante que a arrogância de Satanás rompeu o véu. Embriagado por seu aparente triunfo na colina do Gólgota, ele desceu ao seu domínio com um anúncio exultante para o governante do reino, o próprio inferno. Prepara-te para receber Jesus, trovejou Satanás, sua voz ecoando com o orgulho de quem acredita ter enganado o próprio Criador. Aquele que se dizia filho de Deus, que esvaziou os teus túmulos e desafiou o teu poder, está morto. Eu incitei os judeus, dei-lhes o vinagre com fel. Preparei o madeiro da cruz. A sua morte é a minha vitória. Em breve, ele será teu, sujeito ao teu poder como todos os outros mortais. Mas o inferno, uma entidade mais antiga e, em sua essência, mais ciente do verdadeiro poder, não compartilhou do júbilo de Satanás. Um tremor percorreu as fundações do abismo. O inferno respondeu com uma voz grave, carregada de um pavor ancestral. Quem é este, tão poderoso e glorioso, para que temas a sua chegada? Dizes que ele é apenas um homem. Mas eu te pergunto, se és tão poderoso, por que tremeste diante dele? Foi por causa dele que perdeste Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos após 4 dias, arrancando-o de minhas entranhas como uma águia veloz. Se ele, que realizou tais prodígios, agora vier aqui, temo que não venha como prisioneiro, mas como conquistador. Ele não libertará apenas um, mas todos os que aqui estão cativos. Enquanto este diálogo tenso se desenrolava entre o príncipe da mentira e o guardião da morte, uma nova perturbação abalou o cosmos. Não foi um tremor, mas um som que as almas jamais haviam ouvido naquele lugar de silêncio e lamento. Era uma voz, poderosa como o ribombar de 1000 trovões e clara, como o toque de uma trombeta celestial, que ecoou não de fora, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Era a própria autoridade da criação falando ao coração da sua antítese. Levanta, ó príncipes, as vossas portas. Levantai-vos, ó portões eternos, e o Rei da Glória entrará. As palavras tiradas do Salmo 24 de Davi, que ali mesmo aguardava, ressoaram com um poder que era em si um ato de criação e destruição. A escuridão do Hades pareceu recuar, encolhendo-se como uma criatura viva diante de uma chama. Os demônios que guardavam os portões gritaram de terror. O próprio inferno, em pânico absoluto, gritou para seus servos: trancai os portões de bronze, reforçai as trancas de ferro, resisti com força, para que, se ele entrar, não nos faça cativos. Mas a voz do exército celestial que acompanhava o rei respondeu à pergunta que pairava no ar viciado do abismo. O inferno, em seu desespero, perguntou a Satanás e aos seus: quem é este Rei da Glória? A resposta veio, não como uma sugestão, mas como um decreto irrefutável, proclamado por miríades de anjos cuja luz começava a se infiltrar pelas fendas do submundo. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. No instante em que esta proclamação foi feita, o impensável aconteceu. Os portões de bronze, forjados para resistir a toda a eternidade da morte, não foram arrombados. Eles se estilhaçaram em incontáveis pedaços,
como vidro sob a força de um martelo divino. As trancas de ferro, que mantinham cativas gerações de almas, não foram quebradas. Elas se desintegraram, derretendo-se como cera diante do fogo. O caminho para o coração do reino da morte estava escancarado. E então, ele entrou. Cristo não entrou como um fantasma ou uma alma despojada, mas como um rei entrando em sua cidade conquistada. Dele emanava uma luz de uma intensidade inconcebível. Uma luz que era a própria substância da vida, da verdade e da santidade. Não era uma luz que simplesmente afastava as trevas. Era uma luz que as aniquilava, revelando pela primeira vez a verdadeira e patética natureza daquele reino. Onde antes havia sombras impenetráveis, agora havia uma claridade ofuscante que expunha cada recanto. As almas dos justos, acostumadas à penumbra por séculos, piscaram, não com dor, mas com uma alegria extasiada, como quem vê o sol pela primeira vez após uma vida inteira em uma caverna. A aparência de Cristo era a de um guerreiro vitorioso. Ele não carregava as feridas da cruz como sinais de derrota, mas como troféus de sua vitória sobre o pecado e a morte. Sua presença irradiava uma autoridade serena e avassaladora. O confronto que se seguiu não foi uma batalha, mas uma subjugação. A morte, personificada como uma figura esquelética e temível, foi a primeira a cair. Cristo, com um gesto de poder absoluto, pisou sobre ela, quebrando seu aguilhão para sempre. O inferno, o governante orgulhoso que antes tremia, foi agarrado e subjugado. Seu poder sobre os justos quebrado instantaneamente. Então, Cristo voltou-se para Satanás, o grande arquiteto da rebelião, o acusador dos irmãos, o príncipe deste mundo, que se gabara de sua vitória na cruz, agora se encontrava face a face com a sua vítima glorificada. Não houve negociação. Cristo, o Rei da Glória, estendeu a mão e prendeu Satanás. A ironia cósmica era esmagadora. A morte de Cristo, que Satanás engendrara como seu maior triunfo, tornou-se o exato instrumento de sua própria derrota e aprisionamento. A cruz não foi o fim de Cristo. Foi a isca que atraiu a morte e o inferno para sua própria destruição. Ao engolir a vida, a morte foi destruída por dentro pela vida eterna, com as forças do mal subjugadas e acorrentadas. O propósito principal da descida foi revelado em um ato de pura misericórdia e poder redentor. A luz que emanava de Cristo não era apenas para iluminar, mas para chamar e libertar. Seu olhar percorreu as multidões de almas justas que o observavam com uma adoração silenciosa e reverente. Ali estavam Adão e Eva, os primeiros pais da humanidade, cuja queda os aprisionara naquela sombra. Ali estava Abraão, o pai da fé, Moisés, o legislador, Davi, o rei salmista, cujas palavras agora se cumpriam diante de seus olhos. Isaías, que profetizara sobre a luz que brilharia nas trevas, a chegada triunfal de Cristo ao inferno. Portanto, não foi meramente um evento de passagem, mas o clímax da obra redentora. Foi a demonstração de que o poder de Deus não conhece limites. Não há abismo tão profundo, nem escuridão tão densa, nem prisão tão segura que possa resistir à sua vontade soberana. A narrativa apócrifa do Evangelho de Nicodemos capta essa verdade de uma forma que a teologia sistemática muitas vezes luta para expressar. A redenção não é um conceito abstrato, mas uma invasão divina, uma libertação dramática e uma vitória pessoal do rei sobre os seus inimigos. O som dos portões se quebrando e a luz aniquilando as sombras ecoam através dos séculos na imaginação cristã. Imortalizados na iconografia da Anástasis da Igreja Ortodoxa e nas grandes obras de arte do Ocidente, a cena representa a verdade fundamental da Páscoa. O túmulo não estava apenas vazio. O próprio reino da morte
havia sido saqueado. O Rei da Glória havia entrado, não como um convidado ou prisioneiro, mas como o conquistador que viera buscar o seu povo e levá-lo para casa. A sua chegada triunfal não foi o fim da história, mas o glorioso começo da procissão dos redimidos, liderados por seu Salvador, para fora das sombras e em direção à luz eterna do paraíso.